Estamos agora no capítulo 21. Ora, ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel, e levou deles alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se na verdade entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel, e entregou-lhes os cananeus, e os israelitas os destruíram totalmente, a ele e as suas cidades, e chamou-se aquele lugar Horma. Então partiram do monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom, e a alma do povo impacientou-se por causa do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. O povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que o mordiam, e morreu muita gente em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. Sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Partiram então os filhos de Israel e acamparam-se em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam-se em Ije-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram e acamparam-se no vale de Zerede. E partindo dali, acamparam-se além do Arnão, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque Arnão é o termo de Moabe, e Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaebe em Sufa, e os vales de Arnão, e o declive dos vales, que se inclina para a situação de Á, e se encosta aos termos de Joabe. Dali vieram a Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brota, ó poço, e vós entoai-lhe cânticos, ao poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo escavaram com o bastão e com seus bordões. Do deserto vieram a Matana, e de Matana a Naaliel, de Naaliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, ao cume de Pisga, que dá para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, a dizer-lhe: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos para os campos, nem para as vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que tenhamos passado os teus termos. Sião, porém, não deixou Israel passar pelos seus termos. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo, saiu ao encontro de Israel no deserto, e vindo a Jaza, pelejou contra ele. Mas Israel o feriu ao fio da espada, e apoderou-se da sua terra, desde o Arnão até o Jaboque, até os amonitas, porquanto as fronteiras dos amonitas era fortificada. Assim Israel tomou todas as cidades dos amorreus e habitou nelas, em Hesbom e em todas as suas aldeias. Porque Hesbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que pelejara contra o precedente rei de Moabe, e tomara da mão dele toda a sua terra até o Arnão. Pelo que dizem os que falam por provérbios: vinde a Hesbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion. Porque fogo saiu de Hesbom, e uma chama da cidade de Sion, e devorou a Ar de Moabe, aos senhores dos altos do Arnão. Ai de ti, Moabe!
Perdido estás, povo de Quemós. Entregou seus filhos como fugitivos, e suas filhas como cativas, a Sião, rei dos amorreus. Nós os asseteamos, Hesbom está destruída até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim habitou Israel na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a Jazé, e tomaram as suas aldeias, e expulsaram os amorreus que ali habitavam. Então viraram-se e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu-lhes ao encontro, ele e todo o seu povo, para lhes dar batalha em Edrei. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Não o temais, porque eu te entreguei na mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Sião, rei dos amorreus, que habita em Hesbom. Assim o feriram, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, até que nenhum lhe ficou restando. Também se apoderaram da terra dele. Vamos começar agora o capítulo 22. Depois os filhos de Israel partiram e acamparam-se nas planícies de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe tinha grande medo do povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso disse aos anciãos de Midian: Agora esta multidão lamberá tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, a terra dos filhos do seu povo, a fim de chamá-lo, dizendo: Eis que saiu do Egito um povo que cobre a face da terra, estaciona defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoar-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Porventura prevalecerei de modo que o possa ferir e expulsar da terra, porque eu sei que será abençoado aquele a quem tu abençoares, e amaldiçoado aquele a quem tu amaldiçoares. Foram-se, pois, os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegando a Balaão, referiram-lhe as palavras de Balaque. Então lhes respondeu: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Então veio Deus a Balaão e perguntou: Quem são estes homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, nos enviou, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora amaldiçoar-mo, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. E Deus disse a Balaão: Não irás com eles, não amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Levantando-se Balaão pela manhã, disse aos príncipes de Balaque: Ide para a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se, pois, os príncipes de Moabe, vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Balaque, porém, tornou a enviar príncipes em maior número e mais honrados do que aqueles. Estes vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não te demores a vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoar-me este povo. Respondeu Balaão aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa alguma, nem pequena, nem grande. Agora, pois, rogo-vos que fiqueis aqui ainda esta noite,
para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: já que esses homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles, todavia falarás somente aquilo que eu te disser. Então levantou-se Balaão pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. A ira de Deus se acendeu porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, ele ia montado na sua jumenta, tendo consigo os seus 2 servos. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, e desviando-se do caminho, meteu-se pelo campo, pelo que Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma sebe de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se com a sebe, e apertou contra a sebe o pé de Balaão, pelo que ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele espancou a jumenta com o bordão. Nisso abriu o Senhor a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão: que te fiz eu para que me espancasses estas 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: por que zombaste de mim? Oxalá tivesse eu uma espada na mão, pois agora te mataria. Tornou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Porventura tem sido meu costume fazer assim para contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe o anjo do Senhor: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu te saí como adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta, porém, me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade, eu te haveria matado, deixando-a ela com vida. Respondeu Balaão ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas parado no caminho, para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai com os homens, mas somente a palavra que eu te disser é que falarás. Assim Balaão seguiu com os príncipes de Balaque. Tendo, pois, Balaque ouvido que Balaão vinha chegando, saiu-lhe ao encontro até ir Moabe, cidade fronteira que está à margem de Arnão. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não te enviei diligentemente mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis que sou vindo a ti. Porventura poderei eu agora de mim mesmo falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque, e chegaram a Quiriate-Huzote. Então Balaque ofereceu em sacrifício bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o levou aos altos de Baal, e viu ele dali a parte extrema do povo. Estamos lendo, vamos começar agora no capítulo 23. Disse Balaão a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica aqui, em pé, junto ao teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro,
e o que ele me mostrar, eu te direi. E foi a um lugar alto. E quando Deus se encontrou com Balaão, este lhe disse: Preparei os 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: Volta para Balaque, e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, ele e todos os príncipes de Moabe. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: De Harã me mandou trazer Balaque, o rei de Moabe, desde as montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó. Vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Pois do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será contado. Quem poderá contar o pó de Jacó, e o número da 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor me puser na boca? Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde o poderás ver. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Assim o levou ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse Balaão a Balaque: Fica aqui em pé junto ao teu holocausto, enquanto eu vou ali ao encontro do Senhor. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca uma palavra e disse: Volta para Balaque, e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, e os príncipes de Moabe com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: Que falou o Senhor? Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: Levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não se observa iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. O Senhor, seu Deus, é com ele, no meio dele se ouve a aclamação de um rei. É Deus que os vem tirando do Egito. As suas forças são como a do boi selvagem. Contra Jacó, pois, não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: Que coisas Deus tem feito? Eis que o povo que se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deitará até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: Nem o amaldiçoes, nem tampouco o abençoes. Respondeu, porém, Balaão a Balaque: Não te falei eu, dizendo: Tudo o que o Senhor falar, isso tenho de fazer? Tornou Balaque a Balaão: Vem agora, e te levarei a outro lugar. Porventura, parecerá bem aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão ao cume de Peor, que dá para o deserto. E Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Estamos lendo agora o capítulo 24. Vendo Balaão que parecia bem aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi, como era de costume,
ao encontro dos encantamentos, mas voltou o rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos, viu a Israel que se achava acampado segundo as suas tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: Fala, Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos, fala aquele que ouve as palavras de Deus e vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como vales, elas se estendem, são como o jardim à beira dos rios, como árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. O seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. É Deus quem os vem tirando do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Ele devorará as nações, seus adversários, e lhes quebrará os ossos, e com as suas setas os atravessará. Agachou-se, deitou-se como leão, e como leoa quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Pelo que a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e batendo ele as palmas, disse a Balaão: Para amaldiçoares os meus inimigos é que te chamei, e eis que já 3 vezes os abençoaste. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que certamente te honraria, mas eis que o Senhor te privou dessa honra. Então respondeu Balaão a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: Ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor para fazer de mim mesmo o bem ou o mal, ou o que o Senhor falar, isso falarei eu? Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: Fala, Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos, fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os desígnios do Altíssimo, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Eu o vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela. De Israel se levantará um cetro que ferirá os termos de Moabe, e destruirá todos os filhos de orgulho. E Edom lhe será uma possessão, e assim também Seir, os quais eram seus inimigos, pois Israel fará proezas. De Jacó um dominará, e destruirá os sobreviventes da cidade. Também viu Balaão Amaleque, e proferiu a sua parábola, dizendo: Amaleque era a primeira das nações, mas o seu fim será a destruição. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola, dizendo: Firme está a tua habitação, e posto na penha está o teu ninho. Todavia será o quenita assolado, até que Assur te leve por prisioneiro. Proferiu ainda a sua parábola, dizendo: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Naus virão das costas de Quitim, e afligirão a Assur. Igualmente afligirão a Eber, que também será para destruição. Então, tendo-se Balaão levantado, partiu e voltou para o seu lugar. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Nós estamos lendo livro de Números, capítulo 25. Ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Porquanto Israel se juntou a Baal-Peor, a ira do Senhor acendeu-se contra ele. Disse, pois, o Senhor a Moisés:
toma todas as cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: mate cada um os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto a congregação dos filhos de Israel, enquanto estavam chorando à porta da tenda da revelação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da congregação e tomou na mão uma lança. Foi após o israelita, e entrando na sua tenda, os atravessou a ambos, ao israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Ora, os que morreram daquela praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou o meu pacto de paz, e será para ele e para a sua descendência depois dele, o pacto de um sacerdócio perpétuo, porquanto foi zeloso pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a medianita era Zinri, filho de Salu, príncipe de uma casa paterna entre os simeonitas. E o nome da mulher medianita morta era Cosbe, filha de Zur, o qual era a cabeça do povo de uma casa paterna em Midian. Disse mais o Senhor a Moisés: afligi vós os medianitas e feri-os, porque eles vos afligiram a vós com as suas ciladas, com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, sua irmã, filha do príncipe de Midian, a qual foi morta no dia da praga no caso de Peor.